Olá, comunidade Bengalas, como é que vocês estão? Estamos aqui na nossa 4ª temporada do podcast Bengalas, sempre trazendo orientações, acolhimento para você que é filho, filha de pais idosos, você que é cuidador parental. E o tema de hoje, ele é muito interessante. Na verdade, praticamente todo mundo da comunidade Bengalas, em algum momento, falou dessa questão, que é a questão do sono. Distúrbios do sono, insônia, que é um deles, tudo isso afeta muito os idosos. E, às vezes, não tem problema nenhum, e a gente que pensa que tem. Mas, enfim, para falar de tudo isso, nada melhor do que trazer um especialista. E o nosso convidado de hoje é o neuropsicólogo Anderson Pereira, que vai falar com a gente sobre esse tema que também é delicado porque envolve o hábito da medicação, todos os interesses da indústria farmacêutica e já digo para vocês, antes até de passar para o nosso convidado, não é a primeira opção ir direto para o remédio. Aliás, isso pode ser muito perigoso para o idoso. Anderson, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast Bengalas e se apresenta aí melhor para o nosso público. Olá, Marta. Eu que agradeço, a sua gentileza, a cortesia, de abrir as portas do seu espaço, o acolhimento aqui. E estou muito satisfeito em poder a gente prover esse momento, que é um serviço de utilidade pública, leva informação no mundo da desinformação, dos meios de comunicação, em alguns momentos que a gente tem, de poder reservar espaço, de prover informação de relevância, de valiosidade, de valor para as famílias. Então, meu nome é Anderson Pereira, bem apresentado por você, Minha especialidade é neuropsicologia do sono, um segmento novo. E o que em termos práticos? Eu oriento pessoas a como dar um basta na insônia sem medicamento, como manejar essa questão da insônia e conferir ao sono o status que ele merece. E, Anderson, pela sua experiência, esse tipo de problema acomete mais os idosos, porque a gente escuta no popular assim, vai ficando velho, dorme menos. O que é mito e o que é verdade nesse contexto? O que é mito e o que é verdade? Acontece isso, Marta, assim, se a gente for analisar, se a gente for pensar, ter aquela visão sistêmica, holística, global, o nosso organismo como um todo, na medida que os anos vão se passando, ou seja, o mundo nos exige de todas as formas, Assim como também o sistema digestivo do ser humano, ele vai passando por modificações, assim como também a pele já não é mais a mesma, os olhos já não é mais a mesma, que a voz continua a mesma, mas os cabelos, ou seja, o processo do sono e as dinâmicas orgânicas que regulam o sono também tem seu impacto, e aí sim, respondendo diretamente sim, existe um comprometimento da qualidade desse sono, na medida que os anos se avançam, por diversos motivos que a gente pode se aprofundar mais aqui. Então, vamos começar, talvez, sendo bem didáticos, Você falou que é especialista em neuropsicologia do sono. Sim. Primeiro, explica para o pessoal qual é essa especialidade da neuropsicologia. Sim. E aí da especialidade, que é a neuropsicologia do sono. Que eu fui inventar, E como é que isso funciona? Isso. O que é que a gente tem? Primeiro a gente vai falar em neuropsicologia. Então, o que é neuropsicologia? Então, uma área, uma especialização da psicologia que vai estudar o funcionamento cerebral e como ele perde a sua função e como que a gente recupera essa função. Então, psicologia, ciência do comportamento. O primeiro paradigma que a gente vai olhar aqui é entender que o sono é um comportamento. Aí o primeiro choque que as pessoas têm, um olhar assim, sono é comportamento? Como assim? Que a gente sempre associa comportamento com movimento, Ou seja, com psicomotricidade, com movimentar. Então, a pessoa não consegue associar que a pessoa vai estar ali deitada. Não, é um comportamento, então o sono é um comportamento. É um comportamento manifesto e um comportamento não manifesto. Só que a gente está numa chamada atonia muscular. O que é isso? É os músculos parados ali e a gente está se comportando. Então, quando a gente entende que o sono é um comportamento e a psicologia como uma ciência do comportamento, logo o sono também é objeto de estudo dessa ciência que é a psicologia. A neuropsicologia, como esse ramo, essa especialização da psicologia de estudar especificamente o cérebro, qual é a estrutura cerebral que faz esse comportamento e como ele perde, ele vai estudar esse funcionamento. Então, existem estruturas cerebrais que promove o nosso sono. Então, a neuropsicologia do sono, aí concluindo, essa área da psicologia, ou seja, a especialização da especialização, de entender profundamente
o nosso núcleo supraquiasmático, que é a nossa área cerebral, que produz o nosso marcapasso do sono, como ele perde a função, gerando os quadros de insônia, como a gente reabilita. Uhum. Uma curiosidade, Anderson. As pessoas chegam até um neuropsicólogo do sono como? Porque a tendência principal é ir para um médico para tomar o remedinho, né? Exatamente. E a gente está vendo aí até um uso indevido dos remédios, Demais. dos Zeis e etc. Demais. Né? Então, e nem todo mundo está disposto ou tem a disciplina de fazer um processo que requer, né, um certo esforço, um comprometimento. Sim. Então, como é que chega? Qual é o momento de chegar até você? Qual é o caminho para chegar até você? É o médico que manda ou a pessoa vem direto? Tem das mais diversas formas, Marta. Assim, qual seria assim aquela ideia, né? O mundo ideal, né? É que geralmente não se confirma, mas qual seria o mundo ideal? Que viesse o encaminhamento da própria área médica que encaminha. Entretanto, a ciência do sono, ela não faz parte nem do currículo de formação da grade médica, ou seja, os conhecimentos eleitos como formadores na grade curricular da parte de medicina convencional não tem. Consequência disso é que isso também passa ao largo da formação, ou seja, é muito comum a pessoa ter a formação inteira, por mais que tenha os anos de estudo, e não ter o aprofundamento, né, de como encaminhar. Mas isso tem mudado, nos últimos anos para cá tem se feito cursos de extensão, então os profissionais da área de saúde têm se atido mais a isso, e a gente tem diversas áreas, desde o fisioterapeuta do sono, que vai tratar da apneia do sono, ronco, que a gente pode falar um pouquinho, o nutricionista do sono, que eu sempre digo, tem as diversas áreas da saúde voltadas para o sono. Então, como que vem? Alguns profissionais que já estão atualizados, já estão mais atentos, ou seja, atualizados no que existe de mais avançado em ciência, né, de sono, eles encaminham. Já tive casos de paciente que chegou e falou, eu estava procurando alguém que fosse especialista na área, e fui buscando, achei seu perfil na internet, achei sua referência, e aí entrou em contato. Então, tem esses casos de encaminhamento direto. Tem os casos das pessoas procurarem das mais diversas formas de indicação, e como as pessoas chegam, geralmente elas chegam dependentes de medicamento, às vezes ela chegou com um histórico de 10, 15, 20 anos utilizando medicamento, dependente, né, de medicamento. Às vezes elas chegam já desesperançosas, né, desesperançadas, assim, ó, já tentei de tudo, nada resolveu, então vou tentar aí com você para ver se dá certo aquela ideia do tipo, como último recurso, quando na verdade deveria ser o primeiro recurso. Então a gente entende que existe uma fragilidade em termos de ciência e tecnologia no nosso país, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Existe o fenômeno da fuga dos cérebros, né? Que é um fenômeno científico que tem em Brasil, né? A gente está aqui em Salvador, mas em termos de Brasil, que assim, o investimento em pesquisa vai se dar para outros países. Então, faz com que, consequência disso, esse segmento, essa prática, com o acesso à população se dá, é muito reduzido. Qual é o efeito disso? A pessoa diz, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, concluindo, o encaminhamento vem de outros profissionais de saúde também, quando eles estão atualizados, vem da própria busca da pessoa ali, tentando resolver a solução para o seu próprio problema, e como eles chegam muito dependentes de medicamento, já tentando de tudo. Então chega no caso crônico já, o que é mais complexo, né, para poder dar o tratamento. Por isso que eu sempre recomendo de, quanto antes, buscar o auxílio melhor. E é importante buscar esse auxílio profissional. O que a gente vê lidando com os filhos de pais idosos, às vezes até é uma interpretação equivocada da situação. Por exemplo, né, o idoso dormiu tarde e acordou cedo. E aí o filho vira e fala assim, ele não está dormindo nada. Mas será que aquele sono foi suficiente ou não? O idoso acordou de madrugada, está perambulando pela casa. E aí isso incomoda, né? O chinelo arrastando, a luz acesa, aí o filho quer que o idoso durma. Sim. E, na verdade, o que a gente sabe é que os medicamentos para idosos, eles têm que ser muito bem administrados, porque podem somar com outras comorbidades e aumenta o risco de queda, aumenta a sonolência. Então, por um lado, eu acho que é cômodo para esses filhos de pais idosos que o idoso tome o remedinho e vá dormir, mas, por outro, é extremamente arriscado, porque ele pode cair, ter uma fratura ou não ficar bem. E outra coisa também que eu escuto às vezes, que eu fico chocada, são os remédios que não são para dormir, sendo administrados, os antihistamínicos, os Dramins da vida. Não, dá um Draminzinho que ele dorme a noite toda.
Então, gente, por favor, busquem apoio profissional quando vocês desconfiarem de alguma coisa, até para eliminar se é de fato um problema de transtorno do sono ou não. E, por falar em insônia, eu fui estudar para conversar com você. Olha só. E vi que existem alguns tipos de insônia, Sim, não sim, é isso, sim. Anderson? Tem aquela que a pessoa tem dificuldade de dormir, tem a outra que a pessoa até dorme, mas acorda de Isso. madrugada. Então, fala um pouquinho para a gente o que é que, quais são esses tipos e como é que você trata esses tipos de insônia ou outros transtornos. Para você ver, né, Marta, como é um universo, né? A gente pensa que a insônia é só a insônia, né? É um universo de possibilidades. Então, eu sempre costumo dizer que tudo que a gente ignora tem uma grande tendência a trabalhar contra a gente. Então, quando a gente vai olhar e diz assim, poxa, eu ignorei meu sono a vida toda. Então, grande parte do comprometimento de saúde que a população nossa, aí eu falo em termos de Brasil, deriva da fragilidade de não conferir, né, da fragilidade que se tem do sono, de não conferir o sono no status que ele tem, que ele merece. Classicamente no livro, né, o By the Book, no manual, a insônia ela é dividida em 3 categorias, a macrocategoria, que é a insônia inicial, que é aquela insônia onde, aí no caso o foco aqui, né, o idoso, né, ele tem dificuldade de iniciar o sono. Então tem aquela dificuldade, acorda e não inicia. Leva um tempo e passa a dormir. Então, insônia inicial. Pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono. Em quanto tempo? Ali em torno de meia hora, 40 minutos, dá aquele incômodo. Então, a pessoa tem uma insônia inicial. Uma outra vertente é a insônia chamada de manutenção. A pessoa até inicia o sono normal, só que rapidamente, uma hora depois, 1h30 depois, já acorda e já não tem mais aquele ritmo de retomar o sono, né? Você pode acordar para ir até o banheiro, beber uma água e já não retoma o sono de forma fluida, como eu sempre falo, né? Então a pessoa já ficou ali em alerta. E um terceiro tipo, que é a insônia terminal, né? Até nome estranho esse nome terminal, mas assim, da finalização do sono, que a pessoa acorda um pouco bem antes. Isso é no livro, digamos que assim. Só que a vida é mais complexa do que os aparatos didáticos, né? A insônia, quando ela se apresenta, ela está muito misturada. Essas fronteiras não são muito delimitadas. Como eu faço sempre uma analogia quando a gente está estudando geografia, que a professora diz, aqui é a linha do Equador. E a gente diz, professor, mas cadê a linha? Assim, não é uma linha imaginária, a gente não vê, a gente imagina que tem a linha. Então, essas fronteiras entre a insônia inicial, a de manutenção e a terminal, é didático. Como ele se apresenta no organismo, ela é bem misturada, bem ali fluida uma com a outra. Entretanto, existe a classificação internacional dos transtornos de sono, que é um consenso internacional científico, ou seja, já se reuniu e já foi catalogado mais de 50, mais de 60, mais de 70 tipos de insônia que acomete, né? São 6 grandes grupos que se desdobram, né, em diversas manifestações. Então, insônia é um universo de possibilidade, com seu próprio CID, é o G47, então é uma doença por si própria e também um sintoma de outras doenças. É até um nome pesado, né, quando a gente fala doença, né? Mas é uma doença, por si só a gente não pode negar a realidade, né? A gente dá o nome das coisas pelo nome que as coisas têm. Então, se botar aí na pesquisa o G47, vai trazer a insônia como uma doença em si e também um sintoma de outras doenças, o que dificulta também a questão do diagnóstico, né? Tem a questão das comorbidades, né? O que é comorbidade? Quando você tem uma doença que se acumula com outra, que os sintomas ficam bem misturados ali. Então, deriva daí a importância de um olhar refinado, de uma anamnese muito bem feita, tudo com critério, tudo porque ali é o delicado, né? Um terço das nossas vidas, diz dentro do ambiente acadêmico, um terço das nossas vidas passamos dormindo. Então, digamos que uma pessoa idosa, né, que está na média em torno de 60 anos, na média se passou 20 anos dormindo. Então, imagine 20 anos, 24 horas ali dormindo, ou seja, tamanha importância que o organismo tem, esse estado do sono, conferiu. Conclusão, tudo isso é importante a família olhar. Quando a gente vai tratar do idoso, a gente nunca está tratando do idoso isoladamente, né? Aquela ideia, o idoso dentro do sistema que ele está ali, né? Qual o mesossistema do idoso, que são os familiares, né? Então, como é a rotina dessa família? Como é a rotina do cuidador do idoso? Quais são as referências que esse cuidador também tem em referência ao sono? Então, muito do imaginário equivocado que as pessoas têm em relação ao sono, elas também vão projetar no idoso. O idoso tem um ciclo de sono completamente diferente das pessoas comuns.
E a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Às vezes já 4 horas da manhã já é o suficiente, já acordou. Sim. E aí diz, papai acorda, todo mundo em casa, a mamãe acorda, a vovó acorda e começa a ligar o rádio. E aí, ou seja, tem insônia, está acordando de madrugada. E quando a gente vai ver e fazer o histórico ali do dia, a gente vê que existe uma assincronia entre o tempo de sono do idoso e o tempo de sono da família, por estar em outra etapa, né, faixa etária, está fazendo uma outra ciclagem. Se fala muito do ciclo circadiano, mas a gente tem o ciclo ultradiano, o ciclo infradiano e é o universo. Mas eu quero ir aprendendo sobre isso, né? Mas eu acho que você traz uns pontos relevantes, porque essa dificuldade de diagnóstico, no caso do idoso, geralmente é mais difícil porque ele já tem comorbidades, exatamente. Né? Então, a gente, quando trata a insônia de um jovem adulto... É um cenário. É um cenário. Quando você vai para o idoso... É outro cenário. Que eu não sabia também, foi estudando para conversar com você, essa questão da insônia como sintoma de outras questões cardíacas, etc. Né? Sim. E a interferência da quantidade de medicamentos que o idoso toma no ciclo de sono. Uma noção, Marta, tem algumas interações medicamentosas que vai ter interferência direta na ciclagem circadiana. Por exemplo, cortisol. A gente tem o cortisol é um antagonista da melatonina, né? A gente pode até falar um pouco de melatonina também. O cortisol é um antagonista. O que é um antagonista? É uma coisa que neutraliza a outra, em termos didáticos, assim. Então, o cortisol é um hormônio natural que a gente produz. É o que dá disposição para a ação no dia, né? O vigor muscular, o vigor da ação. Enquanto a melatonina é aquele neurohormônio que vai trazer a gente a calmaria no sentido de mudar uma dança de ciclo para entrar na hipnagogia, né, que é a saída da vigília para o sono, né, aquela fase que a gente dorme não dorme, cai não cai, ali está entrando em hipnagogia. O corticoide, né, a palavra oides é parecido a, então o corticoide é parecido com cortisol. Então, o medicamento corticoide, o oide é parecido, é um sufixo, né, parecido com, então parecido com cortisol. A gente sinaliza quimicamente para o nosso organismo que já tem cortisol. Logo, ele tem uma interferência direta no nosso ciclo do sono, porque acaba sendo um antagonista. É aquela ideia, mas se precisa tomar o anti-inflamatório, né, alguns medicamentos que têm de base de cortisol, mas aí cabe ao prescritor ter esse olhar sensível e orientar também a família. Olha, tem esse medicamento e o efeito colateral pode ser esse. Então, medidas, né, já preventivas devem ser tomadas. Então, é um universo. Por isso que isso não se faz de forma rápida, não se faz com, digamos, como eu sempre falo, né, consultas McDonald's, no sentido de instantânea, rápida. Não tem uma coisa muito pragmática. Você tem que olhar com todo cuidado, com todo carinho, porque com saúde não se brinca. O idoso, na própria condição dele, já está fragilizada. Então, se é o momento de cuidar da saúde, aquele momento de cuidar da saúde não pode trazer para ele mais transtornos, né? Problema. Então, os medicamentos têm essas interações medicamentosas alimentares também. Me permita só um parêntese aqui. Às vezes, o que acontece? A gente vai olhar o idoso, né? A família, como uma criança. Você não vai falar da criança desvinculada de como está o funcionamento dessa família, né? Sim. O idoso, quando a gente vai estudar na neuropsicologia, ele está, claro, às devidas proporções, mas em outro arco temporal semelhante à criança. Ou seja, ele começa a demandar cuidados externos. Então, a criança demanda um cuidado externo porque está em formação, né? Está no desenvolvimento das suas faculdades motoras, cognitivas, e o idoso ele começa a demandar cuidados externos porque ele está num processo inverso, né? Ele começa a ficar um pouco mais frágil justamente das suas faculdades motoras, cognitivas. Então, se a gente observar, né, demanda aquele cuidado. Então, a gente não pode desvincular a criança da família, como a gente não pode desvincular o idoso da família. E os conflitos que se tem. Às vezes, o idoso não se dá conta ali que está perdendo um pouco da autonomia e não permite que o familiar interfira, né, intervenha ali, gera conflito. Então, se a gente for olhar, papai não está dormindo, geralmente o jeito carinhoso que se fala, né? Papai, vovô, mamãe, vovó, como for ali, titio e tal. Não tá. Quando a gente vai olhar, senhor Marcos, vamos criar um nome aqui, Januário, vamos criar um nome bem caricato, mais da terceira idade, né? Como é que tá o senhor? Não, eu acordo assim, eles que ficam dizendo que eu tenho insônia, eu não tenho insônia nenhuma, não. Me fala um pouquinho, como é a rotina do senhor? Eu acordo cedo, sempre acordei cedo na minha vida, né? Agora que eu estou aposentado, que eu vou deixar de acordar cedo, não, às 4h30 eu já levanto, e aí vou fazer minhas coisas e tal. Só que a família já está dormindo das 4h30. E aí começa a mexer, aí eu acordo, quando eles acordam, eu já fiz meu cuscuz, eu já tomei meu café, já fiz um monte de atividade. Então, para ele, o dia, quando dá 7 da manhã, o dia já está ali. E comer. Mas aí quando dá por volta das 9h30,
Aí também ninguém é de ferro, deita um pouquinho, aí descansa umas 2 horas. E aí me preparo, tá? E o almoço? Almoço lá por volta de 1 hora, 1h30. Depois do almoço dá aquela molezinha. Aí também ninguém é de ferro, né? Aí eu durmo mais umas 2 horinhas, aí vejo um jornal que tá aparecendo, mas desligo muito a televisão, que essas notícias eu não gosto muito, boto minha música. Quando a gente vai fazer ali história, e o senhor dorme mais ou menos de que hora? Eles chega todo mundo agitado. Chega o serminho da escola, fica aqui todo mundo. Aí quando dá umas 8h30, eles estão nesse negócio de videogame, eu vou me recolher, vou dormir. Então 8 horas ele já está dormindo, ou seja, existe ali, é um fenômeno, né, que a gente tem na literatura científica, chamado de matutinidade. Ele reduz o horário do sono, quando dá 8, 8h30, antes das 9 ele já está recolhido. Então ele dorme 9, 10, 11, 12, 4 horas e acorda meia-noite. Aí eu acordo meia-noite e não durmo. Mas quando a gente vai pegar, ele dormiu 2 horas de manhã, mais 2 horas de tarde, 4. Com as outras 4, 8, completou o ciclo de 8 horas. Então ele não tem problema de insônia. O que existe é uma sincronia entre relógio biológico e relógio social. Então imagine que angústia é você dar meia-noite, acordou e tá todo mundo, e aí o idoso fica naquela saia justa, né? Liga uma luz, aí já incomoda um. Aí, por isso que eu quero ter a minha casa. Eu não, às vezes tá morando com filho. Eu falei, eu gosto de minha casa, na minha casa eu perdi minha independência. Aí liga a televisão, já acorda outras pessoas. Então, concluindo, o que é que a gente tem ali? Tem que ter um olhar, um cuidado, assim como o recém-nascido, né? Ele acorda várias vezes à noite para mamar, várias demandas que tem. O idoso, ele gera uma outra necessidade, uma outra demanda de como esse sono ele é dividido, ele é segmentado em vários ciclos ao longo do dia. Então, assim, aí a gente tem um manejo disso, ou seja, entender isso, se isso é possível. Agora, até que ponto isso não vira também um fator desagregador da família, no sentido de conflito, Sim. né? Então, assim, aí acaba gerando chateação, estresse. Então, a gente pode também se aprofundar nisso. Aí, qual é o grande, que é o parêntese, né? Fica um parêntese longo, mas, assim, qual é a dinâmica de que muitas queixas de insônia que a família traz do idoso não se confere na fala do idoso. Sim. O idoso, não, eu vim aqui por causa deles mesmo, aí por mim eu tô bem. Então, o senhor se sente cansado? Não, tem um cansaço, mas é o cansaço natural da idade. Eles que dizem mais da família, dizem, não, o vovô tem insônia bastante, acorda meia-noite, acorda todo mundo, e dá descarga, e mexe numa coisa, e liga a rádio, liga essa... Então, um pouco disso. Mas quando a gente vai fazer, chama dali o inventário das condutas, o ciclo de sono dele tá respondente no sentido de preenche os pré-requisitos mínimos, né, de sono natural. É como apetite, né? A pessoa ficar beliscando, comendo diversas coisas, não vai ter o apetite nas refeições, chamados pontos ápices, né, de refeição. Mas não é que a pessoa tem um transtorno alimentar. É que está comendo o tempo todo, não tem aquela demanda do almoço como um marcador, né, o café da manhã como um marcador, uma janta como um marcador, enfim. Então, concluindo, é essa sincronia que às vezes tem que ter, porque não é o idoso em si, é idoso dentro da família. Não é a criança em si, é a criança dentro da família. E esse contexto todo familiar que é importante sempre, é o olhar, né? E aí, trazendo o olhar do filho, que é a escuta que eu tenho maior, né, tanto na clínica como nos grupos de acolhimento do Bengalas, já é tanta coisa para esse filho, dá conta de tanta coisa, que o fato de respeitar o ciclo de sono do idoso pode comprometer o seu próprio ciclo Sim. de sono, e no dia seguinte ele tem que trabalhar, e aí ele fica cansado, fica irritado, perde a paciência com esse idoso. Sim. Então, é realmente delicado. E eu gosto muito do olhar da psicologia sobre isso e sobre outros transtornos, porque, com todo respeito aos médicos, são nossos parceiros, mas, às vezes, uma consulta pontual num psiquiatra ou num neurologista, que você vai a cada mês ou a cada 2, 3 meses, e não tem o tempo de perceber todo esse sistema Sim. funcionando e conversar sobre isso. Os geriatras, os gerontólogos já estão numa vivência mais próxima, mais frequente, conseguem perceber. Mas o desafio maior que fica aqui na minha cabeça, Anderson, e como é que resolve? Sim, né? Aquela história, faz como, né? Faz como, porque assim, poxa, assim, a gente entende, né? Tem essa questão de respeitar a autonomia do idoso, entender o sofrimento dele, muitas vezes já está fora do seu lugar, mas também quando ele está na casa de um filho, quando tem essa questão, acaba que é difícil também para o filho, né? A gente tenta... olhar com muito respeito para essa relação Sim. com os pais, mas sem romantizar. Sim, né? Exatamente. Porque as pessoas... Eu brinco até com o pessoal do Bengalas, eu falo, gente, tem horas que a gente está tão exausto que é capaz deles enterrarem a gente, né? E não a gente enterrar eles como seria o ciclo natural da vida.
Então, como resolve? Assim, o que é que um neuropsicólogo do sono, Sim. por exemplo, pode fazer por essas famílias? Tem diversas estratégias que se tem, Marta. Primeiro passo, existe algo chamado a psicoeducação. O que é a psicoeducação? A gente entender, como eu falei anteriormente, né, tudo que a gente ignora tende a trabalhar contra nós. Então, quando a gente entende, por exemplo, um familiar entende que vai ter um ciclo distinto de sono, e a gente tem ali o padrão comportamental, a gente vai conseguir ajustar as expectativas. Então, eu sempre digo logo assim, a gente não nega a realidade. Assim, não negue a realidade das coisas. Reconheça a natureza das coisas e opere, né, a partir da natureza das coisas. Porque toda vez que você nega a natureza das coisas, você vai que só a mentira vai poder lhe aconselhar, e isso não vai ter subsídio, né? Sim. Então não negue a natureza das coisas, reconheça a natureza das coisas e a partir disso você pode alinhar suas expectativas. Logo o que vai acontecer não vai gerar nenhuma frustração em si, né? Então qual é a natureza das coisas? Que o idoso de fato, como diversos sistemas físico dele, orgânico, vai estar comprometido. Então, o idoso, ele não vai... A comida do idoso não é a comida do jovem. Então, tem a comida da casa, a comida do idoso é um pouco diferente, né? Geralmente é uma comida própria, né? Por questão de hipertensão ou não, tem a questão de diabetes ou não. Tudo isso. Então, capricha no tira o sal, veja o sal. Então, a gente tem que entender que a forma como o idoso vai digerir aquele alimento vai ser diferente. A gente não vai negar a natureza das coisas. A gente não vai achar que o idoso vai ser aquele idoso quando ele estava muito jovenzinho, que ele fazia aquele esporte, que ia para o futebol. A idosa que tinha aquela... Eu sempre fui ativa, ia para a feira e voltava. Não, mamãe, mas agora você não está comprometida. Ou seja, o idoso também vai entendendo que existe um comprometimento físico. Então, a gente está falando de sistema digestivo, está falando de sistema motor... E por que não? Também está falando de sistema circadiano de sono. Então a gente não vai ter a digestão que tinha, não vai ter o movimento, o vigor físico que tinha e também não vai ter o sono que tinha. Então o primeiro passo é entender essa realidade. Então a gente não nega a realidade das coisas. Uma vez entendendo isso, o que fazer? Que é a pergunta âncora da questão é o que é possível ser feito com as circunstâncias que a gente tem. Então como é que a gente pode organizar o nosso ambiente para entender que vovô, vovó, mamãe, titia, quem quer que seja, vai ter sonos picotados, né, ao longo do dia, né? Vai dormir um pouquinho de manhã, vai dormir um pouquinho de tarde, vai dormir um pouco à noite e vai acordar. Ou então a gente pode manusear esse comportamento e dizer, poxa, o senhor também está faltando de atividade, vamos entrar no grupo de dança, vamos entrar num outro atividades, engajar esse idoso em outras atividades, onde aquele período ocioso da manhã, se ele está em outra atividade, aí é o período que não tem a lacuna ali para poder gerar o sono, né? Terminou o almoço, mas se você terminasse o almoço, tivesse uma outra atividade de um outro grupo, alguma coisa, não geraria aquela lacuna ociosa ali para gerar o sono. Então, exige, né? Aquela ideia, o chamado grupo de apoio, que às vezes aquela ideia, a família é um cuidado, né? Ou seja, é uma outra demanda que se tem. Então, a gente pode manusear comportamentos ali para concentrar. Aí, em termos científicos, chamado impulso do sono. Toda vez que a gente gasta o nosso impulso do sono, ou seja, qualquer o sono que a gente tem ao longo do dia, você está comprometendo uma reserva, né? Na neuropsicologia a gente chama de reserva cognitiva e o impulso do sono, ou seja, é o crédito do sono. Do momento que a gente abre os olhos de manhã, a gente está construindo esse impulso do sono. Então qualquer sono, mesmo para pessoas que não estão na condição de terceira idade, a gente diz, olha, não se dorme ao longo do dia. O dia é feito para outras atividades, porque você está gastando o pouco impulso que tem. Então, grande parte da insônia, parte dela deriva também de uma baixa produção de algo chamado impulso do sono, que é esse crédito. Então, se tem essa deficiência do impulso do sono, que é gerado a partir do movimento físico, se você está dormindo, você está gastando aquilo que já está pouco. Então, de repente, é fazer alguns ajustes também no comportamento desse idoso, na rotina desse idoso. Esse idoso está se expondo a um ambiente aberto. Vamos também entender que, será que a gente não está tratando aí que esse idoso tinha a casa dele, agora ele, por questão de saúde, para ficar mais próximo da família, está na casa de um filho, e aí, de repente, como está essa relação com o genro, com a nora, com os netos, e de repente ele está se sentindo um pouco deprimido de não estar no ambiente, mas aqui papai tem tudo, de repente tem tudo fisicamente, mas ele sente falta de outras necessidades subjetivas, né? Aquela sua forma única de pensar, sentir e agir. E aí, será que esse idoso não está de pano de fundo de um início de uma depressão? De repente, ele está sentindo falta da pescaria que ele tinha? De repente, está sentindo falta do sítio? Assim, essa vida em apartamento, eu não estou gostando, não. Aí, quando vai sair, se mobiliza todo mundo, famílias que têm mais estruturas, se mobiliza muita gente, diz, não, eu estou dando trabalho. Outras famílias que não têm tanta estrutura estão mais limitadas. Ou seja,
é complexo, então a gente vai entender o quê? A gente tem que mapear ali passo a passo e quais são, aqui dentro daquilo que é o ideal e dentro daquilo que é possível, né? Sim. O que é possível interferir ali, fazer as intervenções pontuais e o tempo de implementação. Mas, como eu disse anteriormente, a gente vai pensar em termos de sistema, né? A teoria sistêmica familiar, né? Ou seja, qualquer intervenção que vai fazer ali vai mexer com toda a dinâmica da família. Mas é preferível fazer essa intervenção com carinho, com cuidado, com esse nosso querido familiar, que só a partir dele, né, a ancestralidade, nós existimos, né? Se ele não tivesse vindo ao mundo, nós não existiríamos. Então vale a pena, né? Ou seja, compensa a gente acolher, nos modificarmos para conferir a ele uma terceira idade, né? Uma condição da terceira idade saudável, amenizar, digamos, o sofrimento, o desgaste que se tem ali. Então tem muita coisa para se fazer, desde regular a alimentação. Tem várias coisas, mas às vezes tem a personalidade do próprio idoso. O idoso ele não perdeu a personalidade dele, né? Às vezes ele está ali mais, tem a questão de estar no comando das coisas. Não, a mamãe é teimosa, a vovó é teimoso. Então, às vezes, a alimentação, no nosso intestino, existe algo chamado sistema nervoso entérico. É um sistema nervoso próprio, com seus neurônios, obviamente, ou seja, bilhões e bilhões. Então, o que, em termos práticos? Toda vez que tem a parte alimentar no intestino, o intestino entende se tem trato alimentar, se tem alimentar que é dia. Se é dia, a gente tem que fazer a digestão. Que é um movimento. Exatamente, eu chamo os movimentos peristálticos. Então, aquilo ali da movimentação, fibra muscular lisa. Fibra muscular lisa gera movimento é dia. Se é dia, a gente não pode dormir. Às vezes o idoso tem aquela dinâmica de jantar à noite. Ah, eu sempre jantei. Não, o senhor sempre jantou, mas agora vamos modificar isso. Então, às vezes até mudar o horário, né? Nem tirar o jantar, o que se come. Então tem um pouco da resistência do próprio idoso. Olha, Marta, fácil não é, entendeu? Mas necessário também. Porque o que mais vai pesar é quanto custa fazer, né? Adotar essas práticas, no sentido quanto custa de dedicação, quanto custa de modificação, mas o quanto custa não fazer. É entender que a insônia, ela tem, por consequência, obviamente, a fragilidade no sono, e é justamente no sono, no N3, né? A gente pode até falar um pouquinho de arquitetura de sono, né? Como esse sono é organizado, é onde vai se reconstruir vasos e veias, né? Tem um chamado endotélio, nome complicado, o que é? É a parte interna muscular dos nossos vasos e veias, que é reconstruído justamente na parte N3, que é a parte mais profunda do sono. Então, quem tem um sono mais fragilizado compromete essa reconstrução desse tecido, o que aumenta as chances de gerar um AVC. Então, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos dormindo mal, você está fragilizando todo o seu sistema cardiovascular. Então, qual o custo de um AVC? Altíssimo. Não era melhor ter feito as modificações? Então, quando a gente passa informação para o idoso, passa informação para o familiar do idoso, tanto o idoso quanto o familiar diz, olha, é melhor prevenir do que remediar, né? Porque existem algumas condições de saúde que não tem remédio, né? No sentido de voltar ao meio, né? Até a palavra remédio vem remedium, que é voltar ao equilíbrio, voltar ao meio, né? Não necessariamente a substância química, o remédio é algo volta ao equilíbrio. Então, quando a gente vai entender, olha, as consequências disso são essas, isso pode acontecer a qualquer momento, a partir de 6 meses, 1 ano. No nível N3, que é o sono mais profundo, a gente tem o nosso cérebro, que ele tem o nosso sistema chamado linfático. Então, o que é esse sistema linfático? É um sistema próprio de higienização das toxinas cerebrais que se tem próprio fruto do nosso próprio metabolismo. Né? Como a gente bebe água, elimina a urina, né? A gente se alimenta, excrementa. O nosso próprio cérebro, a gente está movimentando. Lembrando que o cérebro é o que movimenta todo o nosso corpo, produz substâncias no metabolismo. Nesse N3, nosso sistema linfático higieniza, limpa o nosso cérebro. Porque se a pessoa não atinge o N3, não está limpando. Se não está limpando, não está deixando, entre aspas, né, toxinas. Entre elas, chamada beta-amiloide, que se fala muito em estudos científicos, que é chamada proteína do Alzheimer. Então, o Alzheimer é um traço muito marcante na terceira idade. Então, ao não estar dormindo plenamente bem, se está aumentando as chances de entrar em grupo de risco, né, de desenvolvimento precoce de um Alzheimer, principalmente se tiver uma predisposição genética. Então, quando eu falo de Alzheimer, quando eu falo de AVC, um AVC pode deixar a pessoa com graves sequelas de prejudicar o movimento. Sim. Então, de fala, de olha. Então, quando a gente entende, lê o cenário, aquela ideia, né, não é, como a gente fala, né, que não é metendo medo, né, não é trazendo medo, não é fazendo pânico, mas é trazendo assim, olha, existe a realidade das coisas. Então, não é preferível. Cadê aquele grupo de dança que a senhora tinha? Ou seja, trazer atividades para o idoso, fazer as modificações que tem, e para a família também.
aquela ideia de que o medicamento, a gente falou um pouco de medicamento, né? Ele é útil e válido quando ele existe, de fato, um diagnóstico alicerçado ali, que existem transtornos psiquiátricos que justificam a utilização de uma vertente química. Mas não necessariamente que aquilo vai ser a primeira linha e não necessariamente aquilo vai gerar a pílula mágica, né? Não existe pílula mágica. Então, quando a gente entender que aquilo funciona geralmente como um sedativo e não necessariamente é o sono, ou seja, porque o fato da pessoa estar com os olhos fechados e estar ali deitado não significa que está dormindo na sua plenitude, ou seja, fazendo N1, N2, N3, sono REM, que é aquela arquitetura do sono, que leva ali 90 minutos, 1h30, e esse ciclo é repetido várias vezes à noite. Então, a pessoa diz, eu durmo, mas não acordo, é mesmo como se eu não dormisse, porque não fez essa arquitetura toda, ficou ali oscilando entre N1, N2, acordou. Ou seja, não teve a chamada qualidade do sono. Então, poxa, a gente vovó, bota o remedinho dele que ele vai dormir, por uma questão, às vezes, de conveniência da família, mas qual é a consequência disso em estar gerando um quadro gravíssimo do idoso? Então, é aquela ideia, tudo que a gente ignora, trabalha contra a gente. E o podcast, ele nasce com essa função de informar, né? Porque eu percebi, na minha vivência, o Bengalas nasce a partir de dores pessoais. Sim. Que a informação, quando eu comecei a pesquisar as coisas, pesquisar como filha, não como cientista ou estudiosa, mas facilitou muito minha vida. E uma das coisas, você falou aí da questão do Alzheimer, do derrame, o diagnóstico de meu pai, por exemplo, é de demência isquêmica. Sim. Então, não chega a ser um derrame desses, né? Mas são pequenos derrames. Sim. E isso, duas coisas mudaram completamente a minha vida. Uma foi esse diagnóstico do meu pai, né? E a outra foi a faculdade de psicologia, que eu fiz já adulta, quando eu fui entender essa importância do sono. E eu queria ter entendido antes, porque eu super me orgulhava de ser a coruja, né? Sim. Super, eu enchi a boca para dizer. Gente, eu me lembro, eu jovem, de fazer farra, chegar em casa, toma um banho, vai para a academia, volta, toma outro banho e vai trabalhar. Sim. Eu sempre me orgulhei de funcionar bem de noite, acho que também porque facilita a concentração. E quando eu fui entender a importância do sono para a saúde, para o cérebro, na psicologia, gente, na anamnese psicológica, quando a gente está criando um vínculo com o paciente, entendendo a história dele, uma das perguntas essenciais é como é o seu sono. E quando eu fui entender da importância do sono, eu mudei completamente a minha vida. Tanto que eu ando aqui com anelzinho, reloginho, aplicativo para ver dormir bem, não dormir bem, o que aconteceu, fazer diário, para evitar um futuro igual ao de meu pai, que nós somos muito, muito parecidos. Então, assim, a importância da informação é realmente essencial. E hoje, Anderson, temos um complicador a mais, né? Tem esse rapaz aí, né? Temos um complicador a mais. E eu andei, como eu fico lendo e repostando no Instagram do Bengalas, por sinal, sigam aí, @comunidade_bengalas. Eu fico repostando notícias de interesses para esses filhos de pais idosos. E aí eu tenho visto muitas matérias sobre vício do idoso com celular. E eu acho que, às vezes, também para o filho de pai idoso, igual os pais estão fazendo com as crianças, para entreter e ocupar, deixa lá, que aí não enche o saco de ninguém. E acaba não sendo legal, né? Já tem estudo sobre isso? O que você pode trazer? Tem muita coisa, até tema atual, né? A gente fala de atualidade, né? Principalmente. Até essa questão das bets, aí, das apostas, tem várias... à tona, né, de que os idosos também estão se viciando no negócio das apostas. Já tem aposentadoria, né? Então, já coloca ali, vincula. Então, gera, porque para ele é um novo mundo, né? Há um clique, tá tudo ali. Então, assim, e bem interessante esse link, né? Assim como as crianças, né? A questão do idoso. Tem o celular, ele é um efeito dispersivo. Da mesma forma que ele agrega, né? Ele encurta a distância, ele representa, né? Torna presente quem está ausente. É bom, é ótimo falar com o neto, falar com o familiar, mas também tem uma porta de entrada
A analogia que eu sempre falo, assim, ao entrar no celular é como se o idoso estivesse na rua, né? Então, ele pode estar aberto aos golpes que se tem dos mais diversos, modalidades que se tem mais sofisticadas que ele não está. Teve casos na família de familiares nessa dinâmica que clica aqui e tal, aí tem a ideia de clonagem de celular. Então, além disso, do risco social, digamos que assim, ele por si só, enquanto um dispositivo, ele interfere na própria ciclagem cerebral, porque ele demanda um tipo de funcionamento cerebral que é avesso. Então, o problema não é o uso, né? Como eu sempre falo, é o abuso, né? O abuso de como está aquilo. Você comentou sobre a ideia da questão que ocorreu com seu pai, né? Então, a gente vai pensar em termos de uma circuitaria cerebral, né? É o nome mesmo, que é o circuito, um neurônio ligado a outro. Então, existe um comprometimento dessa circuitaria. A gente vai estar modificando ali como estão esses impulsos elétricos, como que um neurônio se conecta ao outro, como que estão essas redes ali. Então, o celular, aquela ideia, né? Acordei, então eu vou, como a gente fala, né? Mexer no celular até o sono chegar, mas é que não chega. Porque a luz que é emitida pelo display, né? Ele agride, ele é captado pela nossa retina. Aí tem termos técnicos, né? Mas é importante falar, uma substância chamada melanopsina, que ela vai detectar que tem a luz. Se tem luz, é dia. Se tem dia, fica acordado. Então, vai dar uma ordem, né, para inibição de melatonina. E o nosso núcleo supraquiasmático, né, que é um grupo de... Anderson, o que é esse tal núcleo supraquiasmático que você tanto fala? É uma região diminuta no nosso cérebro, de 50 a 70 mil neurônios, ou seja, quase nada em termos de neurônio, que são 6 bilhões de neurônios, que ele é o nosso marcapasso do sono natural. Então, ele fica no nosso núcleo, tem o quiasma, que é a parte nervótica, um pouco supraquiasmático, um pouco em cima do supraquiasmático. Ele regula, ele está captando pistas ambientais o tempo todo. Então, qual a temperatura, pressão, ele faz uma pergunta muito simples ali. A quantidade de adenosina que se tem, que é fruto do metabolismo, fruto do nosso movimento. Dormir, ele é anabólico, ele produz tecido, ele reconstrói tecido. Então, artrite, artrose, né? Tudo que tem it é inflamação, né? Então, inflamações que se tem, dores, então é no sono que vai reconstruir esses tecidos. Então, se eu estou dormindo mal, se eu não estou fazendo a ciclagem de N1, que é a primeira fase do sono, N2, que é um sono que já muda a frequência, já é um pouco mais profundo, N3, que é o sono extremamente profundo, que fala do sono REM, né? É o sono sol. Sono sol é o sono sol, é o não conhecido, né? Que é o sono de ondas lentas. Então, N1, N2, N3, que é o sono sol, e o sono REM, que é o sono de sono, é o movimento rápido dos olhos, que fica ali mexendo, né? Trepidando, produz o sonho. E aí a gente volta de novo para N1, N2, N3. Então, esse ciclo, ao longo de 3, 4, 5 vezes ao longo da noite. No sono REM, a mesma frequência dele, apesar de ser o sonho, quando a gente bota na tela, vê como é que o nosso cérebro está a frequência, a mesma frequência semelhante de quando a gente está em vigília. Por isso que é muito comum o idoso acordar. Todos nós acordamos e a gente estava sonhando agora. Então, a gente tem lembranças, às vezes, de como foi o sonho. O que é que a gente vê com isso? Que tanto nos casos da fragilidade da circuitaria cerebral, que foi o que você relatou na questão do seu pai, quanto o idoso que introduz um outro elemento, que é o celular, tudo isso causa interferência nessa circuitaria, de como a gente está dando ordens, input, né, movimento, criando ali elementos de como esse cérebro se modifica ali, como se movimenta. Então, tem impacto direto. Então, aquela ideia que eu sempre comento, não existe saúde sem saúde do sono. Então, a gente vai ter uma preocupação para quem é o idoso cardíaco, né? Então, o coração não é importante cuidar, é importante. O idoso que, por acaso, tenha comprometimento renal, não é importante cuidar. Então, os comprometimentos que se tem. Comprometimento de pressão alta, pressão baixa, né? Hipertenso e tal. Então, também a questão do sono, porque ele, por si só, ele é responsável e tem um impacto de desequilibrar todos os outros sistemas. Não existe saúde sem saúde do sono. Então, é justamente no sono que você vai regular leptina e grelina, que são hormônios que vai dar saciedade e ânsia de comer. Tem idoso que acorda para comer. Acordei, aí tá mexendo o que aí, papai? Eu tô vendo aqui. Volta a geladeira. Isso, vai mexer. Então, quando você come, porque vai estar buscando uma saciedade, ou seja, desregulou ali, né, a ânsia de comer. Então, tanto uma que gera a ânsia, a vontade, né, o impulso, a disposição para a gestão de alimento e aquela sensação de estou satisfeito. Se esse hormônio que está satisfeito não está regulado, a pessoa está só comendo. Tá, vovô acorda para comer, papai acorda para comer. Só que você comeu, aí o que a gente viu? Trouxe alimento, né, para o estômago, intestino. Então, você já deu aviso que tem alimento, aí já deu um outro efeito, que você tem alimento,
é dia, então se é dia, então você vai interferindo. Você deu pico glicêmico, porque açúcar não é só o que é doce, né? Açúcar é pão, é carboidrato, a molécula do açúcar, né? C6, H12O6. Na que você entrou em contato ali, deu açúcar. Então, se você deu açúcar, você botou energia. Só que você botou energia em um organismo que você está querendo que entre um pouco em calmaria. Então, como que isso vai funcionar? Você está fornecendo energia. Então, é uma série chamada efeito dominó, né? Uma coisa vai girando na outra. Então, é no sono que vai regular a leptina e grelina. GH, hormônio do crescimento. Aí as pessoas dizem, não, crescimento, mas eu já cresci, não preciso crescer mais para lugar nenhum. Não, o crescimento que a gente fala é reconstrução de tecido. Então, quando a gente está falando que existe uma perda de cálcio, né, de uma forma geral, mas principalmente nas mulheres, a questão da osteoporose, né? Perda de cálcio, reposição de cálcio ou não, tem uma polêmica nisso, como repor esse cálcio. Mas lembra que o osso é tecido. Da mesma forma que a gente criou aquele paradigma, né, de o sono é comportamento, o osso é um tecido ósseo, né? Então tem ali o osteoblastos, né, que é a formação da parte óssea. Quando a gente vai pegar ali no sono, que vai ter esse GH que vai reconstruir essa parte óssea, que vai reconstruir as cartilagens. Então, lembrando, o sono é aquele momento, a comparação que eu faço, Marta, é quando o avião, né, tá no voo, aí se desgastou, né? Voar desgasta o avião, né? Quando ele pousa, aí vai aquela equipe fazer a revisão nele, né? Ver como é que tá o pneu, soldar o que precisa ser soldado, faz aquela revisão total. Digamos que ali, entre aspas, o avião está dormindo, né? Quando ele está parado. Então, dormir, a gente está fazendo aquela revisão toda para reconstruir o desgaste que teve da vigília. Então, estar acordado, ele é catabólico, ou seja, ele gasta tecido, ele desgasta cartilagem, ele desgasta a nossa visão, então ele degrada o organismo. Dormir, ele é anabólico, ele produz tecido, ele reconstrói tecido, daí deriva anabolizante. Então, quando a gente entende isso, que o meu vigor, a diminuição das minhas dores, a reconstrução da minha pele, toda a minha saúde, o humor, o sono é o regulador do humor, vai dar na parte do sono. Então eu tenho que conferir ele, o status que ele merece. E não é de qualquer forma, então não é com indutor hipnótico, até como você citou. Toma antialérgico. Antialérgico você está dizendo para o seu organismo que você tem uma alergia. Então você está colocando uma química no seu organismo, falseando uma alergia que não existe. Então você já está deixando o seu sistema... O organismo, né, a parte do sistema imunológico, em alerta, buscando um invasor que não existe. Então você está dando, porque ele tem um efeito contrário do antihistamínico, né, que deixa a pessoa. Só que você está mexendo, a função não é essa. Aí alguns idosos aí têm a ideia do álcool. Ia te perguntar sobre isso. Tem a questão do álcool. Deixa eu tomar meu vinhozinho, que eu durmo bem. Depressivo do sistema nervoso. Então você está agredindo, uma agressão gravíssima. Ele é um depressor do sistema, porque você tá gerando, você vai pegar a molécula do álcool, ela é agressor do sistema nervoso. Você está ali colocando um pé na porta da depressão. E outra coisa que eu também, na minha pesquisa, vi sobre o álcool, é porque o fato dele te dar esse sono, que alguns relatam, né, que tomei meu vinhozinho, minha cervejinha, durmo, que é uma beleza, não dorme, porque a qualidade não é boa, né? Aí vamos falar de arquitetura de sono? Me permita? Vamos, estamos aqui. Então estamos em estado de vigília, acordado. Então a gente tem que estar com a cognição, falando, pensando, e estar aqui ciente, monitorando o espaço. Sim. Prontidão para ação, se levantar algum barulho, correr ou fugir, aquela questão que a gente já sabe. E aí a gente agora vai começar a dormir, diminuir a frequência cerebral. Então, é aquela história, hipnagogia, mudança da vigília para o sono, entrou em N1. É aquele sono leve que a gente já está em N1. Primeira fase do sono é o sono leve. Aí a gente vai fazer analogia com uma piscina, né? Tem as profundidades. Sim. Ou então um mar, vamos botar a analogia do mar, o mergulhador até aquela profundidade, N1. Passou um período ali, os 20 minutos, entrou em N2. É uma outra fase do sono mais profunda, já mudou um pouco mais a frequência cerebral. N3 é uma outra fase do sono, agora é o sono profundo, agora é o sono sol, que não tem a ver com sol e lua, é o sono de ondas lentas. É agora que a gente entrou ali na atonia completa muscular, que é ficar parado. É agora ali que a gente vai reconstruir tudo, é ali que vai mudar. O cérebro ele não para, aquela ideia, desliga. Nós não desligamos, nosso organismo não desliga. Ele entra em atonia muscular, que é ficar os músculos parados, para poder fazer aquela reforma toda. É como quando a gente está arrumando a casa, é o momento que a casa mais se movimenta, né? Arrasta móvel, então, ou seja, não venham aqui para a sala não que a gente está arrumando. Então, mas não é porque ninguém está ali, então a gente está fazendo a faxina, a arrumação inteira. É nesse momento onde a gente recupera todo o vigor. O que o álcool faz? Ele entra, ele vai atuar em outra área cerebral e vai gerar sedação. Então você vai estar sedado e não
obedecendo ali, o organismo obedecendo toda essa arquitetura que é isso. Sono N3, aí o REM, que é o de sonhar. Sonhar não significa que tenha que lembrar, a gente está sempre sonhando, mas não necessariamente está vinculado à memória. Terminou isso, vamos fazer mais um ciclo, porque esse ciclo tem em torno de 90 minutos, 1h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então vamos fazer isso outra vez. Então quando a pessoa diz, não, eu dormi 10 e acordei 12. Então 2 horas eu digo ali que ela já fez só um ciclo. Então fez um ciclo de sono. Então ela está dormindo, porque geralmente a gente tem aquela ideia que tem que dormir, é um processo que começa e termina, não, são ciclos. Então, quantos ciclos estão se fazendo? E o álcool, ele entra isso como uma autoilusão. Você está sedando o seu organismo, agredindo o seu sistema nervoso central. E aí, lembrando que a insônia ela é o modelo dos 3 P's, né? A gente tem um fator que é uma predisposição genética. Então, tem os genes da insônia, né? Tem gene genética, tem uma predisposição genética. Só que o fato de ter uma predisposição não significa que vai desenvolver, né, aquele transtorno, aquela patologia em si. A pessoa pode ter as mais diversas predisposições, mas nunca sofreu com aquilo. Só que a gente tem um segundo P, que são os fatores que precipitam. E aí justamente isso, né? Então, a aposentadoria para alguns é a tão sonhada aposentadoria, mas tem aquela ideia, depois vira um fator que diz, poxa, dá aquela sensação de inutilidade, aquela sensação de o que eu vou fazer, aquela sensação de, poxa, eu era, sei lá, diretor-geral de tal setor, agora não mando em nada, não conheço ninguém, ou seja, toda a minha vida está vinculada, então dá aquela sensação de o que eu vou fazer. Então, às vezes ele é um fator que desencadeia, né? Então tem uma predisposição genética, fatores predisposição, os fatores que precipitam, e aí você tem os fatores que perpetuam. Esses fatores que perpetuam são os nossos comportamentos. Diante de algum incômodo, o que é que a gente tem? Um suposto saber que aquilo vai resolver. Não sei como que resolve. Então a gente adota uma série de condutas, aí eu nomeei de condutas autolesivas. O que é uma conduta autolesiva? É tudo aquilo que a gente faz na tentativa de resolver um problema, que a gente só piora o problema, pelo suposto saber. Então se é suposto, não é saber. Então a insônia tem uma predisposição genética, um fator que precipita, só que ela é mantida pelos fatores, né, que mantêm eles perpetuantes. E por isso que a gente atua no comportamento. Porque mesmo que depois que a gente tira os fatores que precipitam, o comportamento se mantém. Isso acontece com a mãe gestante. Então, aquela mãe ali teve o bebê, então ela modificou um pouco a sua rotina. Depois o bebê já está grande, mas ela continua com sono alterado. Isso acontece no jovem, no adulto e no idoso também, porque foi uma modificação, diversas situações que teve. Às vezes a família precisa se mudar, várias questões. A rotina do idoso está muito vinculada à rotina da família. Isso a gente está falando dos idosos que precisam ficar com a família. Tem também aquela outro grupo dos idosos que mantém a autonomia deles, né? Sim. Que tem a sua autonomia de sua própria casa e tal, mas que também existe uma fragilidade. Então, concluindo, a questão do álcool do idoso, ele traz essa ideia, essa ilusão de que o que eu estou sentindo, eu estou sentindo a sonolência. Não, ele não é uma sonolência, ali você está um indutor. Concluindo, se você já tiver uma predisposição depressiva, ali pode ser o fator precipitante, né? E aí você já gerou um outro problema. Sim. A pessoa pode ter uma predisposição à depressão e só estava faltando ali o fator que precipita. E o uso do álcool naquele momento pode ser o precipitante, considerando que vai estar sobrecarregando a parte de fígado, considerando que vai estar sobrecarregando a parte renal, e assim, aquela ideia, né? Concluindo, Marta, eu sempre digo, não brinque com a sua química cerebral. Sim. A gente tem transplante dos vários tipos de transplante, né? Fígado, renal, coração, mas não tem transplante cerebral, né? Então, preserve sua química cerebral. Não interfira na química cerebral, que você pode estar abrindo, chama da caixa de Pandora, né? E aí depois, para recuperar aquela homeostase, aquele equilíbrio, aquela ideia seu bem. Eu tive casos de pessoas que eu comecei, vários casos, comecei com a cervejinha para ir dormir, e fui parar no medicamento e agora eu estou dependente químico do medicamento. Então, eu sempre falo, você não sabe, nós não sabemos quais são as nossas predisposições genéticas e, de repente, você ativa ali um gene, um botão que vai desencadear aquela série de comportamentos automáticos que já vem, né? De pai, avó, bisavó, tataravó, a gente não sabe quais são as nossas predisposições. Que, às vezes, a predisposição genética não é necessariamente direto pai e mãe. Pai e mãe, vem lá recessivo. Lembra aquela história do Gregory Mendel, né? Do pai da genética. Tinha lá a ervilha amarela, dominante recessiva, a ervilha amarela, a ervilha verde. Então, às vezes, está numa 3, 4 ciclos atrás, de um tataravô que tinha uma predisposição para isso que a gente não sabia, e aí você ali é o frágil da vez e botou o fator precipitante. Então, o álcool, ele não só não ajuda o sono, como ele é um agressor do seu sistema nervoso e um agressor da parte cerebral, e justamente assim, um agressor dessa parte do sono.
E a combinação depressão e insônia, gente, é assim um dos grandes causadores de suicídio, né? Sim. Então, quem tem depressão precisa estar com a questão do sono aí em cuidado redobrado. Anderson, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente está falando muito do idoso, mas a comunidade Bengalas, que é formada por filhos de pais idosos cuidadores, eu digo que mais por filhas. 98% do nosso público, 99% são mulheres, as mulheres são cuidadoras. Quando nossos pais ficam idosos, nós estamos geralmente, claro que isso varia, tem gente que tem filho mais cedo, mais tarde, mas o público do Bengalas, um assunto que vai, vira e mexe e volta é a menopausa. Sim, estamos sim. Muitas mulheres, praticamente todas na menopausa, e a menopausa também interfere no sono. Aí imagine, a gente já com tanta demanda menopausada, né? A queixa maior que a gente escuta não é nem a dificuldade de dormir, mas é o acordar de madrugada, né? E aí ter dificuldade de dormir, e aí quando vai dando 5, 6 horas da manhã, aí vem o sono. E aí, Tem já isso, que a gente está falando para esse público também, você teria alguma contribuição a dar? E uma das coisas que a gente escuta muito que essas mulheres usam é suplementação de melatonina e tem outra aí, gente. Ó, tá vendo a memória falhando? Sim. De melato, trimelato, esqueci, vai vir, né? Então, magnésio. Suplementação de magnésio, né? E aí, para a menopausa, o que é que você diz? Vamos lá. Então, aquela ideia, né? Vamos chamar o nome das coisas pelo nome que as coisas têm. Então, a menopausa, ela é uma condição feminina, né? Que, assim, vai acontecer. Assim como o nome tem a andropausa. Sim. Antes da menopausa tem a perimenopausa. É uma fase anterior à menopausa que já existe ali características, né? Que já anuncia essa modificação, essa condição de modificação hormonal. Aí, dois grandes hormônios que tem ali, que é o estrogênio e a progesterona, que existem variações. O estrogênio está muito ligado à ideia de temperatura interna corpórea. Sim. Então, aí vem o fogacho. Exatamente. Aí, quando tem aquela ideia da variação da temperatura, né? O que é que o organismo diz? É quente. Então, se é quente, é sol. Se é sol, é dia. Se é dia, o hiperalerta. Tá na hora de acordar. Não só por isso, claro, estou trazendo de uma forma um pouco mais simplória, mas existe essa vinculação direta do estrogênio com a ideia da regulação interna, apesar do humano ser endotérmico, né? Endotérmico ou homotérmico. E o estrógeno, porque traz essa questão do bem-estar, satisfação. Então, estradiol, ou seja, toda aquela composição hormonal. Então, qual é o protocolo dentro disso aí? É importante o acompanhamento com o próprio endócrino, né, para ver essas taxações. Vai depender muito também do olhar do profissional endócrino, se ele é mais permeável a já fazer protocolos preventivos de reposição hormonal e como é feita essa reposição, porque aquela ideia, existe um decréscimo hormonal, isso é um fato, né? A gente não nega os fatos. Então, como que eu vou entender isso e como que eu já vou entrar com uma medida preventiva ali, né, para poder ter. Esse público, ao entender que existe variação do sono, não vai vincular diretamente uma queda hormonal com a questão do sono. Vai entender que é o sono por si só. E aí vai aquela ideia, né, a pesquisa. Tanto que nas minhas condutas autolesivas, né, eu sempre digo assim, não converse sobre o seu problema de insônia com leigos. Eu tenho várias condutas autolesivas que eu descrevo. Uma delas é essa. Por quê? É nessa conversa com uma amiga, com um conhecido, que diz, menino, eu tô com variação do sono. Ah, tem um negócio que é ótimo. Aí vem aquela ideia magnésio. Toma magnésio. Tomei, você precisa ver. Ou seja, aquela ideia, a recomendação, e não é o foco, né? Então, tem essa questão da menopausa. Então, existe a reposição hormonal, é um dispositivo, né, um protocolo que você tem, o ginecologista ou endócrino vai conduzir isso. Não é, se minha deficiência é de estrógeno, né, de estrogênio, ou progesterona, não é melatonina que vai suprir, são coisas completamente diferentes. Então, a melatonina não trata insônia, ela é um neurohormônio, ela é um hormônio produzido pela nossa a hipófise, né? E dizem que não tem evidência científica. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, ou seja, por exemplo, o idoso ele tem uma diminuição, em muitos casos, da própria redução da melatonina. Como a gente tem da diminuição do colágeno, a pele vai ficar um pouco diferente, diminuição de tudo, né? Na terceira idade é uma diminuição de uma forma geral, né, sistêmica. Mas não necessariamente suplementando ela via oral ou sublingual é que vai repor, porque assim, toda vez que você está colocando a melatonina exógena, né, de fora, você está ainda mais inibindo a produção endógena, a produção dela própria. Então, o que é a melatonina?
melatonina em si, ele é um hormônio, ele é um neurohormônio. Então, toda vez que eu estou tomando melatonina, eu estou fazendo uma reposição hormonal de um hormônio que talvez eu não tenha deficiência. Entende? Ou seja, ela não é. A primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio do tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, né? A insônia conhecida TCCI. Então, ao tomar melatonina é um efeito de suplência que a gente quer em busca da pílula mágica. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um efeito placebo, né, pessoal? O fato de estar tomando algo dá aquela sensação de, acho que agora está funcionando. Tem essa recomendação, que é a ideia de que você tome, de repente, se tiver alguma deficiência ali, pode ter algum efeito, mas ela não gera o sono, ela dá aquele sinalizador leve, mas ela não mantém. Então, se a questão da menopausa, já está falando menopausa, é uma questão de modificação hormonal de alguns hormônios que não tem nenhum vínculo com a melatonina em si. Agora, o que me chama a atenção, Marta, e foi importante você tocar nesse assunto, que é muito comum as pessoas estarem em consultório e o próprio profissional de saúde prescreverem. Não existe nenhum consenso internacional, não existe nada que diga que a prescrição de melatonina é a primeira intervenção a ser feita. Aí a pergunta que eu me faço é por que alguns profissionais de saúde pautam sua prática à revelia do consenso científico. Então, falta de aprofundamento e de domínio do que se existe. A questão do magnésio é que aquela ideia, existe a atividade elétrica, né, cerebral. Então, o magnésio ele entra ali, ele dá uma diminuição, como tem às vezes do GABA, né, você tem uma diminuição. Aí tem a síndrome das pernas inquietas, a gente poderia até falar um pouco disso também. Mas tudo isso, Marta, são subterfúgios, como eu digo. É a tentativa de mascarar o problema real. Então, toda vez que a gente tenta buscar um atalho, né? Eu sempre digo, o atalho é o caminho mais longo. O atalho. Você quer o atalho? O atalho é o caminho mais longo. Ou seja, não nega a natureza. Lembra que a gente falou disso? Não nega a natureza das coisas. Então, eu preciso entender a natureza das coisas. Então, o meu transtorno de sono, ele vem de uma variação hormonal. Então, eu vou tratar da variação hormonal com um profissional competente para tratar a variação hormonal. E vou tratar da parte comportamental, porque nesse meio tempo eu já adotei um monte de comportamentos que mesmo quando eu já fiz, né, a suplementação hormonal, a reposição, mesmo assim ainda estou com insônia. Então, eu vou botar cada qual, como eu faço uma comparação quando a pessoa tem atividade física. Uma coisa é o nutricionista, vai fazer a parte, outra coisa é o personal trainer, né, para fazer a parte dos treinos. Outra coisa, cada profissional mexe ali em uma área específica. Então, as áreas se complementam, não se exclui, né, uma visão ali multidisciplinar, transdisciplinar, se somam. Então, concluindo, a menopausa existe, é um fato, um dado de realidade. Então, um problema que tem origem, tem causa e tem tratamento. Não é se valendo de outras formas. Aí tem a ideia do chá, eu tomo um chazinho e tudo se resolve. Às vezes o chá ele tem um efeito ali de um calmante, tem efeito passiflora, que tem um efeito calmante, dá aquela calmaria. Às vezes a pessoa está um pouco, aquela ideia da ansiedade, né? Um pouco ansiosa, então daquela... Mas você não está tratando, você está trazendo... É como... Vamos fazer um paralelo, que é muito comum. Sabe aquelas pessoas... Eu tenho o tempo todo azia, né? Uma queimação no estômago. Aí toma um chá. Tá, tudo bem. De repente, aquele chá tem algum princípio... aquele do pH, né? Ácido e base. Diminui o pH e dá uma calmaria. Uma aliviada. Mas, de repente, aquele chá não está encobrindo ali uma possível gastrite? Uma possível úlcera? Né? E podendo gerar até um câncer de estômago. Então veja que às vezes esses subterfúgios valem para escamotear, né, como se chama, para encobrir aquilo de algo que é pontual, agudo, insônia aguda, para uma insônia crônica. Por isso que eu sou antidica, eu sou conhecido como profissional antidica, porque a dica só vai nos levar a postergar, a nos deparar com a realidade, né? Nos postergar aquilo que é o tratamento. Então, concluindo, a menopausa é um dado de realidade, tem tratamento para isso. E qualquer outro subterfúgio é muito perigoso, porque dá aquela sensação de que não, com uma medida simples eu vou conseguir resolver um problema complexo. E esse axioma nem sempre se confirma, né? Às vezes medidas simples resolvem problemas complexos. Mas em termos de saúde isso é muito perigoso. O preço que pode se pagar por isso é muito grave. Muito alto. A gente diz, poxa, eu estou tomando aqui um chazinho, minha melatonina que eu comprei na farmácia. Aqui conseguiram um jeito de validar a melatonina como um suplemento alimentar. Então, ela não é nem suplemento nem alimentar, ela é um neurohormônio. Então, tem mais diversos profissionais que prescrevem inadvertidamente. E está nas gôndolas das farmácias, Tá. As pessoas às vezes tomam sem Exatamente. prescrição, não reparam a dose. Validaram como suplemento alimentar, não é nem suplemento nem alimentar. Então, só tem a prescrição para alguns casos específicos que
transtorno do sono REM, que é um transtorno muito específico, neurológico, aí você tem a recomendação da prescrição da melatonina. Jet lag social, então pessoas que fizeram viagem e aí transpuseram vários fusos horários. Então a pessoa passou de 5 horas, 6 horas de fuso horário, foi daqui de Salvador, Brasil, para a Itália, então tem 5, 6 horas a mais, então o organismo fica um pouco bagunçado ali, mexido, então há uma recomendação, que é esse fenômeno do jet lag social, a pessoa não sabe se é 10 da manhã ou se é 3 da tarde. Tirando esses 2 casos, não há nenhuma recomendação de prescrição. Pode ser que amanhã surja um estudo científico revolucionário que mude tudo, mas até então não tem essa prescrição by the book, assim como se tem. E no idoso tem a diminuição de fato da melatonina, o que não significa que ela tem que ser suplementada, o que significa que ela tem que ser estimulada a sua produção endógena. Então eu me expor à luz do sol, porque a luz solar é o marcador químico de que horas são. Então, quando a gente está não olhando para o sol diretamente, não é o que vai agredir, mas assim, quando a gente fecha os olhos, né, as pálpebras, e a gente percebe ali, existem marcadores que captam aquilo, produção de melanopsina, como eu comentei, e regula. O nosso organismo vai saber mais ou menos que horas são, tem um relógio interno nosso, e vai regular um marcador ali, que horas são, é 10 da manhã, 11. Então, várias medidas que tem que são comportamentais, por isso a neuropsicologia, por isso a psicologia do sono, né? Não é uma outra área da saúde que tem uma vertente muito mais alopata. O que é alopata? É entender que a intervenção medicamentosa é o carro-chefe, ou seja, a primeira linha, é útil, necessária, mas existem outras medidas anteriores. Então, por isso que a gente fala muito de comportamento, porque o comportamento, a mudança comportamental não está em cápsula, né? Está naquilo que a gente chama de volição, né? Depende da vontade da pessoa, né? Está naquilo que é da ordem, às vezes, do capricho, né? Ah, não quero fazer, será que isso dá efeito? Então, quando a gente vai implementando, né, a gente modifica. Lembrando que o nosso cérebro está o tempo todo percebendo nossos pensamentos. Pensamento é informação. Comportamento é informação. Sentimento é informação. Tudo isso existe um pulso elétrico, tudo isso existe as neuroassociações, e tudo isso impacta e responde por que fazemos o que fazemos, quando nós nem entendemos. Só sei que eu me comporto assim, já tentei mudar, mas não consegui. Então, fazendo um gancho, parece que não tem conexão, mas tem total conexão. A gente pode fazer o vínculo aqui, a gente estava conversando anteriormente sobre a questão da pessoal cirurgia bariátrica, né? Um exemplo. Então, a gente tem diversos casos, as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, a operação foi um sucesso, foi uma maravilha, perderam o peso, atingiram o chamado OMC, o peso ideal. Só que 2, 3 anos depois, a grande tendência é que muitos desses casos as pessoas recuperaram todo esse peso. O que se responsabiliza para isso? Do ponto de vista cirúrgico, foi um sucesso. Mas essa parte cerebral, esse cérebro é um cérebro que ainda estava com a circuitaria, com todo o condicionamento do cérebro daquele peso, né? Então, ou seja, não se modificou o comportamento. Então, sem o comportamento, todo e qualquer outro tratamento corre o risco de ter sua efetividade comprometida. Conclusão: a menopausa é uma característica feminina, deve ser tratada com essa área competente, e o comportamento não deve ser negligenciado, porque tudo que a gente ignora tende a trabalhar contra nós. Anderson, já deu 1 hora, a gente nem já? sentiu. Eu pensei que era 5 minutos, 10 minutos. Teria muitas outras coisas, acho que você pode até voltar, né? Até essa explicação da insônia como crônica, ou às vezes pontual, tem muitas coisas. A gente tem síndrome das pernas inquietas, apneia, o ronco, chamado ronco, não falamos do ronco no idoso. Meu Deus. Tem a parte toda de... Tem idosos, às vezes, que se machuca dormindo, se bate nas coisas. Tem diversas coisas. A questão do ronco, então, a apneia, ele aflige. Você tem uma noção, Marta? Rapidamente, são 50 a 70 milhões de brasileiros que sofrem com insônia. Então, dados oficiais, sem contar as subnotificações. Enfim, tem um universo. Estou à disposição. Então, vamos ter que marcar de novo. Mas, para fechar o episódio de hoje, até porque já tem aí, na gravação, já vem outra convidada aí. Fale da famosa higiene do sono. Sim. Eu também fiz a minha especialização em terapia cognitivo-comportamental. Sim. E você já falou um pouco da psicoeducação, sim, que é uma das ferramentas que a gente usa. E a higiene do sono, conta aí para o pessoal que isso não é conversa fiada, que tem efeitos significativos. Lembrando que a gente nunca tropeça numa montanha, né? A gente tropeça nas pequenas pedras. Sim. Então, são pequenos hábitos que fazem toda a diferença. Então, higiene do sono, já é um nome diferente, né? O que é higiene do sono? Aí, rapidamente, é uma série de
condutas, uma série de sinalizações que vamos dar para o nosso cérebro, para ele poder se sincronizar e produzir o nosso sono de forma natural. Então, da mesma forma que nós escovamos os dentes, né, é importante ter a higiene bucal? É importante. E o próximo episódio é com a dentista, viu? Parece que eu estava judiando, né? Olha só. Então, a higiene bucal é importante, o nosso asseio físico é importante, então também tem a higiene do sono. Então, tudo que é importante, a gente tem uma higiene. Então, a higiene do sono é um conjunto de orientações altamente eficaz, de impacto direto na produção do nosso sono. Desde regular o horário de acordar, horário de dormir, a ideia de regular a parte de alimentação. Dentro da alimentação tem a crononutrição, que a gente não falou, vamos deixar para o próximo. O horário dos eletrônicos. Então, ou seja, o que é a higiene do sono? Uma série de cuidados, de modificações comportamentais que a gente vai estar ajudando esse cérebro que já dormiu a ele entender que agora é hora de dormir de novo. Então, quando eu não adoto a higiene do sono, eu estou comprometendo o meu cérebro a entender que é hora de dormir. Pronto, então quais são as dicas rápidas assim para uma higiene do sono, para quem não tem maiores problemas, não vai precisar te procurar, mas para até prevenir, né? Não desencadear talvez uma predisposição. Uma hora antes, se desligar de eletrônicos, que é aquela ideia, não é que você vai ficar no celular, no eletrônico para fazer o sono, você se desliga antes. Uma janta, né? Uma janta, comidas leves, frutas, evitar comidas calóricas, evitar conversas que podem gerar outros assuntos que vão gerar preocupação antes, ou seja, ter o seu pré-sono estabelecido. Entender que os conflitos daquele dia vai se deixar para o próximo dia, não querer resolver tudo no próximo dia. Diz os sábios que não é sábio resolver todos os problemas num dia só. Então, se afastar de conflitos, se afastar de muita ingestão, comer muito antes ali, se afastar de eletrônicos. E atividade física. Atividade física reduzida logo ali no início da noite. Ou seja, preparar de fato esse organismo para sinalizar para o nosso cérebro que agora é o momento da calmaria, é o momento da gente se acalmar para poder entrar no nosso sonhado, né, hipnagogia, né, a mudança do ciclo. Eu que faço muitas coisas, dou conta de várias frentes, eu fico com a mente muito acelerada, aprendi também a anotar tudo que eu tenho para fazer, aí alguém me disse, né? Tira da cabeça, bota no papel, porque aí você sabe que você não vai esquecer, senão eu ficava assim, eu não posso esquecer amanhã. Às vezes eu contava, antecipatória. Assim, né? Eu contava, eu tenho 4 coisas para fazer amanhã, tenho 6 coisas para fazer amanhã, eu ficava repetindo as 6 para não esquecer. Então, quando você faz isso, ativa a chamada memória do futuro. Chamada memória prospectiva. Eu tenho que lembrar de que eu tenho que lembrar algo mais na frente. Isso já ativa a córtex pré-frontal, que é a alerta. Concluindo. E haja respiração. Então, o idoso buscar a respiração do diafragma, trazer ali, entender. Ou seja, e compreender também se ter compaixão, ou seja, entender a condição que eu me encontro e entender que agora eu estou em uma outra condição, que eu agora preciso me permitir a acalmar, entender que o meu ritmo não é o ritmo anterior. Existe também um movimento, Marta, aí concluindo, de autoaceitação. De entender que agora eu estou no lugar do ancião, da anciã, que eu sou muito mais da sabedoria do que do agir, do fazer em si. E eu acho que tudo isso soma para tirar pensamentos ansiogênicos, né, que geram ansiedade e respeitar a sua própria condição. Eu acho que é o suficiente no momento, né? Espero ter podido contribuir. Muito, eu queria ficar mais uma hora. Anderson, onde é que as pessoas te encontram? Sim. Porque até eu já estou querendo me consultar. Tá vendo só que maravilha? O que a gente tem, Marta? Com essa ideia tudo agora é internet digital, né? Eu tive que me digitalizar também. Tinha uma resistência inicialmente, falei, tenho que me digitalizar. Então, o primeiro passo é o Instagram. Então, andersonpereira.neuro. Então, vai abrir lá o Instagram, andersonpereira.neuro. E quando a gente botar no ar o podcast, a gente vai botar junto, viu, gente? Ótimo. Então, é o ponto de início. No Instagram vai ter link para canal no YouTube, vai ter meu WhatsApp para poder fazer um agendamento, falar comigo diretamente. No Instagram tem tudo. E meu nome, que não vai se modificar, né? O Instagram pode sumir em algum momento, mas meu nome não muda. É Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono. Vai achar sempre diversas referências. Então, no Instagram, andersonpereira.neuro. Então, gente, olha...
Quem precisar, andersonpereira.neuro. Já tem em nível embrionário montado o IBNES, que é o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, que vai prover justamente tratamento específico para essa área, né? Reabilitação neuropsicológica para o sono. Então tem muita coisa. Aqui em Salvador? Aqui em Salvador. Olha, então tá tem vendo? muita coisa aí pela frente aí no a forno. Gente avançando, que bom, muito bom. Anderson, obrigada, viu, por sua presença, obrigada por essa aula. E, com certeza, eu vou querer aprofundar. Você está com as portas abertas no podcast Bengalas. Marta, próxima temporada, quero você aqui. Maravilha. Marta, eu que agradeço. Foi, assim, gratificante a gente ter essa conversa instrutiva, né? Para a gente poder detalhar, conversar as coisas com calma, a sua tranquilidade, né? Digamos que assim, a sua sintonia, né? Digamos que assim, a sintonia com calma, que eu pude falar com calma, com tranquilidade. Eu achei o máximo, viu? Que bom. Achei o máximo poder contribuir para as famílias, né? A gente respeitar os nossos idosos, nossa ancestralidade, né? Que é a herança que a gente tem, né? Diz assim, quando falece, né, um idoso, falece toda uma biblioteca. Sim. Então a gente vai prover aqueles momentos ali do idoso, que é o momento a gente aproveitar a presença deles e poder prover, recompensar eles pela presença que ele tem. Então, o idoso, na verdade, ele é uma majestade, digamos que assim, nos nossos lares. É o meu pensamento. E a gente pensa igual. E, comunidade Bengalas, fiquem ligados no nosso podcast, porque vem muitas outras entrevistas maravilhosas como essa por aí. E se eu posso deixar uma dica para fechar o encontro de hoje, durma, porque se você dormir, você vai ficar bem. E se você ficar bem, você vai poder melhor cuidar melhor dessas pessoas tão preciosas que são os nossos pais. Um beijo grande e até o próximo episódio do podcast Bengalas. Até lá.